Então eu vou fazer a pregação do querigma número 2, o Pai rico em misericórdia. Por favor, fiquemos em pé para ouvir o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo São Lucas. Todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e aí dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda longe quando seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu, lançou-se em seu pescoço, cobrindo de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu para seu pai: há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje estamos aqui, eu quero fazer uma breve reflexão sobre este texto que fala para nós sobre uma palavra muito importante que ouvimos sempre nos evangelhos, nas pregações, das homilias, que é a palavra misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem do latim, ela é uma junção de 2 palavrinhas. Ela vem do latim miseratio, que é compaixão, e cordis, que é coração. Um coração cheio de compaixão. Mas nós que vivemos neste mundo, nós conseguimos medir o tamanho da compaixão de Deus? Você já parou para pensar nisso? A gente ouve: Deus é misericordioso, Deus tem misericórdia, mas nós não temos a real dimensão deste tamanho, desta misericórdia de Deus. E se nós pegarmos o começo desse evangelho, aqui diz que os fariseus e escribas murmuravam porque Jesus vivia rodeado de pecadores
e come com eles. Os fariseus e os escribas não possuíam essa palavra misericórdia no seu dicionário, porque para um fariseu, cumpriu a lei, você está salvo; não cumpriu a lei, você está condenado. Não existe misericórdia. E Jesus, como um pai que toma seu filho nos braços, ele conta uma história. Não é assim que os pais fazem? Eu faço isso, para o meu filho. Meu filho com 3 anos, eu sento ele no colo e conto uma história, quando eu quero passar alguma mensagem para ele. Não só para fazer ele dormir, mas para passar uma mensagem. Jesus toma aquele povo no colo e conta uma mensagem, conta uma história, conta uma parábola. E através dessa parábola, ele passa um pouquinho da dimensão desse amor. Porque só através da infinita misericórdia de Deus que vem a graça. E através da graça é que é possível a nossa salvação. Então eu peguei 5 pontos e quero que vocês guardem esses 5 pontos que nós vamos fazer aqui uma breve reflexão. Espero que esses 5 pontos fiquem bem gravados, porque se nós tivermos uma pequena noção dessa misericórdia de Deus, nós estaremos com certeza mais próximos dele. O primeiro ponto é que Deus nos permite cair no nosso próprio orgulho. Isso é uma coisa muito séria. O filho mais novo pediu parte da herança, que era coisa que não era cabível para ele naquele momento, porque herança se dá quando alguém morre. E o pai, mesmo assim, ele dá a parte da herança. O pai não pensou no montante de dinheiro. O pai não pensou que aquilo não era possível ele fazer. Mas o pai fez a vontade do filho. Porque o pai sabia o que ia acontecer com um filho que faz uma coisa dessas. Então, Deus, esse é o primeiro ponto. Deus permite com que a gente caia no nosso orgulho, mas isso tem um fim, isso tem uma finalidade, não é à toa. Porque quando nós caímos no nosso próprio orgulho, é aí que a gente tem o verdadeiro arrependimento. Se nós não cairmos quando nós pensamos algo que é contra a vontade de Deus, nós não vamos conseguir nunca nos arrepender a ponto de voltarmos para o Pai. E o pai, ele entrega uma parte da herança que nem era para dar, já sabendo aquilo que o filho iria passar. E permite que o filho faça aquilo. Deus é tão misericordioso, esse é o primeiro ponto, que ele nos permite cair no nosso orgulho. Até além, ele nos permite, até como filhos livres que somos, escolher não amá-lo e ir para o inferno. Mas ele permite, isso muita gente não entende. Por que eu faço isso? Por que Deus permite isso na minha vida? Por que Deus permite aquilo? Ele não entende que o Pai, ele faz isso por misericórdia. Eu conheço pessoas, vou dar um exemplo, eu não vou falar quem é. Abriu uma empresa, trabalhou sempre errado, sonegava imposto, não fazia coisas direito com os funcionários. Passou um tempo, a empresa faliu. Ele virou para mim e falou assim: não entendi porque a minha empresa faliu. Pô, você fez tudo errado. Deus não ajuda, né? Deus não ajuda? Né? Por quê? Porque para nós reconhecermos que nós caímos pelo nosso orgulho, nós temos que passar por uma coisa chamada humilhação. E sem humilhação não tem conversão. Então, o primeiro tema, o primeiro ponto que nos chama a atenção, essa parábola é que Deus nos permite cair no nosso próprio orgulho. O segundo ponto, Deus tem paciência com os erros dos seus filhos. Esse é outro ponto da sua imensa misericórdia. A paciência de Deus tem por objetivo dar-nos tempo
de se arrepender. Todo o tempo que a gente está aqui na terra é para nos arrependermos dos nossos pecados. Tudo que fazemos contra a vontade de Deus, Deus nos dá sempre um tempo de nos arrepender. Tem gente que pode falar assim: mas o filho mais novo se arrependeu porque ele estava passando fome. É consequência do seu pecado. Todos nós pagamos as consequências dos nossos pecados. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, que nós não fazemos a vontade de Deus e fazemos a nossa vontade, temos o nosso orgulho, nós acabamos pagando pelas consequências desse pecado. Mas com isso nós temos sempre o Pai misericordioso e paciente. O pai foi ao encontro do filho, foi procurar o filho. Onde será que está meu filho? Ou o pai ficou em casa? O pai ficou em casa com paciência, esperando o filho voltar. Esse é mais um ponto para nós sentirmos qual o tamanho da misericórdia de Deus. Muitas vezes nós não entendemos porque passamos por certos problemas, mas Deus tem a paciência, porque todos os problemas servem para a nossa conversão e para o nosso crescimento espiritual, ou seja, para nós sempre nos voltarmos para Deus. Então, o segundo ponto, que Deus tem paciência para com todos os seus filhos. O terceiro ponto da nossa reflexão: Deus nos acolhe quando nos arrependemos verdadeiramente. Esse é um ponto fundamental. Tem gente que acha que você pode errar, porque você errando você se confessa, você recebe a absolvição dos seus pecados, mas cadê o verdadeiro arrependimento? Quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente, ela coloca como propósito nunca mais fazer aquilo. Neste caso, aqui da nossa parábola, o filho pródigo, pródigo significa esbanjador, o filho que esbanjou os bens do pai. Ele se arrependeu verdadeiramente. A gente pode ver isso quando ele chegou para o pai e falou: pai, pequei contra o céu e contra ti. Isso é uma prova de que ele se arrependeu verdadeiramente. E o pai, o que o pai fez quando o filho estava voltando? O pai deu bronca? Senta aqui, filho. Eu te perdoo, mas veja bem o que você fez, hein? Você não faça mais isso, hein? O pai viu de longe aquele filho chegando. Ele devia estar num alto, Eu imagino assim, o filho lá longe, e ele ficou feliz. Outro ponto da dimensão da misericórdia de Deus. O pai fez uma festa. Eu fico imaginando quando um de nós aqui escorrega, peca, cai, e a gente se arrepende de coração. Eu fico imaginando a festa que acontece no céu, Como a gente pode ver lá no Evangelho de São João, da ovelha perdida, daqueles muitos evangelhos que a gente vê que fala, que faz festa, Então eu fico imaginando a festa que é quando a gente se arrepende de coração. Porque quando uma pessoa se arrepende realmente de coração, ela toma a decisão de voltar para Deus. E essa decisão não volta atrás. Pode ter certeza que se a parábola tivesse uma continuação, esse filho pródigo nunca mais ia sair de casa. Porque ele se arrependeu verdadeiramente. Então esse foi o terceiro ponto, que Deus ele nos acolhe quando nós nos arrependemos verdadeiramente. E Deus sabe, porque Deus habita em nós, Deus sabe tudo. Deus sabe quando a gente se arrepende verdadeiramente de coração. O quarto ponto que eu quero chamar a atenção aqui de vocês agora já é em relação ao filho mais velho. Muitas vezes agimos como o filho mais velho, dando importância ao que não é importante. Veja bem, isso é uma prova que quando a gente está numa situação de pecado,
os nossos olhos, eles ficam fechados para todas as coisas de Deus. Padre Léo costumava falar que, às vezes, quando nós estamos no pecado, nós temos os olhos só para o encardido, nós só enxergamos as coisas, né, do encardido. Veja, o pai enxergou tudo de bom que tinha acontecido. Esse meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. E o irmão mais velho enxerga o quê? Voltou folgado. Olha aí, pegou o dinheiro do pai, esbanjou, agora volta, né? E o pai acolhe. Inveja. Qual pecado é pior? O filho que foi embora ou o filho que ficou e ficou invejoso? Então, quantas vezes a gente não age dessa mesma forma? É comum, é muito comum. Um casal se separa. Aqui da comunidade eu tenho vários exemplos. Vivi um dentro do meu ECC. Um casal se separou por causa de adultério. O marido se arrependeu. A esposa o perdoou. O que falam por aí? O cara é um sacana e a mulher é uma tonta. Não é a mesma coisa? Por que não falar assim? Olha, ele caiu em pecado e se arrependeu. E olha a atitude da esposa de o perdoar. Não, mas a gente gosta mais de falar o contrário, né? Ó, o cara o que fez e a tonta colheu de volta. Esse é o irmão mais velho. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não olha, ao invés de ver com os olhos misericordiosos do Pai, a gente vê com os nossos olhos do egoísmo, da inveja. Mas, pela graça de Deus, nós temos esse quinto ponto que eu quero chamar a atenção. Deus ama igualmente os seus filhos que o servem, como aqueles que agem contrário à sua vontade. É uma misericórdia que não tem tamanho, ela é inexplicável, porque não tem como a gente falar disso no mundo que a gente vive. Como outras coisas, né? O Beto acabou de falar da Eucaristia, né? Que não é mais o pão e o vinho, é uma coisa que só a fé explica. É só a nossa fé que consegue entender um tamanho de um amor misericordioso desse, porque isso serve de exemplo. O pai ama o filho mais velho e o filho mais novo da mesma forma. O pai ama quem vem na igreja, quem não vai na igreja. O pai ama o cristão, o católico, o evangélico, o muçulmano. Cada um tem que fazer o que deve fazer, né? Mas o pai ama a todos. Essa é a pequena, é a dimensão da sua imensa misericórdia. Quantas vezes a gente digo que frequenta mais a igreja, que a gente frequenta uma pastoral, a gente frequenta algum movimento, se sente melhor do que os outros que estão lá fora. E muitas vezes os que estão lá fora são melhores do que nós, porque nós somos às vezes o filho mais velho, porque a gente está com a venda nos olhos e nós não enxergamos. Só porque eles não participam do mesmo clubinho, né, do bolinha que a gente, eles são piores que nós. E eles acham e muitas vezes a gente acha que Deus é misericordioso só com a gente. Porque eu me confesso, porque eu vou na igreja. Não, a misericórdia é para todos. A misericórdia é para todos. E o ponto mais alto dessa misericórdia que a gente pode provar, além desses 5 pontos, que Deus nos permite cair no nosso próprio orgulho, que Ele tem paciência para todos os filhos, que Ele acolhe as pessoas que se arrependem verdadeiramente, que muitas vezes acolhe também as pessoas que não dão importância para aquilo que é importante. E Ele ama igualmente os seus filhos que o servem e aqueles que pensam o contrário. A maior prova disso está aqui. Por isso que eu quis pôr, viu, Beto? Está aqui, né? A maior prova está aqui. O pai que recebeu o seu filho de volta, lá na parábola,
é o mesmo Pai que depois coloca o único Filho pregado na cruz. Por mim, por você, por todos nós. Por aqueles que pegam a herança, gastam por aí, mas depois voltam. O grande problema, irmãos, não é pecar. Claro que não devemos pecar. Mas muitas vezes a gente fica tão preocupado com o pecado em si e com não pecar, que a gente esquece do arrependimento. Pior do que pecar é não se arrepender. Porque nós estamos sujeitos ao pecado, nós estamos sujeitos a cairmos, né? Nós estamos rodeados, como diz na carta de São Pedro, é um leão, né? O demônio é um leão que nos rodeia. Então nós estamos aí no mundo e a gente cai, mas nós temos que ter a humildade de nos arrepender, porque quantas vezes nós não caímos e nem a comida nos porcos nós temos para comer? Tem gente que está lá embaixo. Uma vez uma pessoa me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim: eu achava que eu estava no fundo do poço, e eu descobri que o fundo do poço tem um alçapão, e eu fui mais para baixo. Esse mais para baixo é não ter a comida dos porcos. E aí sim, nós temos que ter a humildade de falar assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não mereço mais ser chamado teu filho, mas eu preciso estar junto de ti. E voltar para o Pai. Porque o Pai vai sempre nos receber com uma túnica nova, uma sandália nos pés, um anel no dedo, para nos restabelecer não só a vida eterna, mas também aqui nessa terra dar a nossa dignidade, porque todo filho de Deus é digno do paraíso, pela morte de Cristo na cruz. É digno de ser chamado de cristão aquele que se arrepende verdadeiramente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.